Fala galerinha, tudo bem? A aula de hoje é uma aula extremamente importante. Estaremos continuando o conteúdo sobre sistemas, abordando em específico o sistema nervoso. Ele é um sistema extremamente importante para o nosso corpo, pois ele vai comunicar o organismo, comunicar os diversos órgãos do nosso corpo. Ele vai também entender o mundo à nossa volta e gerar uma resposta a esse mundo, tá? Então a gente vai abordar ponto a ponto sobre esse sistema nervoso, tá ok? Então vamos lá. O sistema nervoso ele é uma rede de comunicação do organismo. Então temos aqui o cérebro, a medula e ligando através de nervos as diversas partes do nosso corpo. Então o nosso corpo ele é todo conectado. Então tudo que acontece a gente consegue entender, a gente consegue sentir, a gente consegue gerar uma resposta a isso. Ele tem por função captar as mensagens e estímulos do ambiente, interpretá-los e arquivá-los. Seja um estímulo visual, um estímulo auditivo, tudo isso então vai ser interpretado, captado se for preciso, geraremos uma resposta. E tudo isso é em função do sistema nervoso, seja uma resposta voluntária ou uma resposta involuntária. Tudo isso está sobre a ação, sobre o controle do sistema nervoso. Ele também vai ser responsável por elaborar as respostas que podem ser dadas na forma de movimentos, sensações ou constatações. Tá? Então, quando você está fazendo alguma prova, alguma coisa assim, isso também é função do seu sistema nervoso. Preencher uma ficha, lembrar de alguma questão, ou então quanto à sensação, você sentir um cheiro de algum perfume, alguma coisa assim, você lembra daquele cheiro, lembra do momento em que você sentiu aquele cheiro pela primeira vez, foi algo muito marcante. Então, tudo isso é função, está sob o controle do sistema nervoso. Tá ok? O sistema nervoso ele pode ser dividido basicamente de duas maneiras. Temos o sistema nervoso central e temos o sistema nervoso periférico. Tá ok? Então, o sistema nervoso central ele vai ser responsável por receber, processar e interpretar as informações. Tá? Então, as diversas informações que o nosso corpo vai captar vai até o sistema nervoso central. E esse sistema nervoso central então, ele vai interpretar tudo aquilo que chega até ele. Tá? Algumas coisas a gente reage de forma inconsciente, porém depois a gente entende o que a gente fez, tá? Então a gente transforma um movimento inconsciente, um movimento voluntário em algo consciente, tá? Ele vai ser dividido, o sistema nervoso central ele é dividido em encéfalo e medula espinhal. Que esses dois componentes eles vão estar protegidos pelo crânio, no caso o encéfalo, e a coluna vertebral vai protegendo a medula. Tá? Além dessas duas estruturas ósseas, existirão as meninges, que são membranas que recobrem essas estruturas. E são três meninges. Temos a dura mater, a aracnoide e a pia mater. Isso vindo de fora para dentro. Tá? Então a mais externa é a dura mater, depois temos a aracnoide e a pia mater. Entre a aracnoide e a pia mater existe um líquido que a gente chama de licor. E a função desse licor é nutrir o sistema nervoso. Tá? Então vai minimizar os possíveis traumas causados também por choques mecânicos. Tá? Então, basicamente essa é a característica, é assim que a gente caracteriza o sistema nervoso central, tá? Encéfalo e medula, protegidos por crânio e coluna, três membranas, três meninges, dura mater, aracnoide e pia mater, entre essas meninges existindo o licor que atua nutrindo e reduzindo os choques mecânicos, tá ok? Então bem tranquilo a gente caracterizar o sistema nervoso central. O encéfalo ele vai apresentar suas divisões. Temos a primeira, que é o cérebro. O cérebro vai estar relacionado com a maioria das funções do organismo, como recepção de informações visuais nos vertebrados, por exemplo. O cérebro ele pode ser dividido em algumas partes. Temos o lobo frontal, parietal, occipital e temporal. Tá? Temos aqui então o lobo frontal ele vai estar relacionado com os estímulos com o movimento. Então, é o que a gente chama de córtex motor.
Então, os movimentos do nosso corpo estão sob controle, sobre a ação do lobo frontal. Temos também aqui atrás o lobo occipital. O occipital vai estar relacionado aos estímulos visuais. Então, aquilo que a gente está vendo é interpretado pelo lobo occipital, tá? Temos o parietal, que está aqui em cima do cérebro, aqui no esquema. O lobo parietal ele vai estar relacionado com os diversos estímulos que o nosso corpo recebe. Tato, olfato, paladar. E temos, por último, o temporal, que ele fica aqui perto da orelha. Ele está relacionado com os estímulos auditivos. Tudo bem? O encéfalo dos mamíferos é dividido em telencéfalo, que é o cérebro, diencéfalo, que é o tálamo e hipotálamo. O tálamo ele vai estar relacionado como que eu posso dizer, a sentimentos, e o hipotálamo ele vai estar relacionado à homeostase. Temos o mesencéfalo, que é o teto, metencéfalo, que é o ponte cerebelo, e miencéfalo, que é o bulbo. A gente já vai falar um pouquinho de cada no passar da aula, tá ok? Mas então o cérebro ele vai regular, controlar as funções vitais do nosso corpo de maneira voluntária quase sempre. Temos o lobo frontal, que tem o córtex motor, vai estar na questão dos movimentos, atua também no pensamento abstrato. Temos o lobo occipital, que atua com estímulos visuais, o parietal auditivos e o parietal os sentidos de maneira geral, e o temporal com os auditivos. Tá ok? Cerebelo, ele vai coordenar os movimentos precisos do corpo, além de manter o equilíbrio. Esse movimento preciso é também chamado de movimentos finos. É como você preencher uma ficha. Então você precisa ter um movimento fino para você poder desenhar a letra. Por isso, com o passar do tempo, a letra de uma criança ela tende a ter mais erros, não erros, mas ela tem que ser uma escrita mais grosseira do que a escrita de um adulto. Ela tende a ser, do adulto tende a ser mais trabalhada, tende a ser mais desenhada do que de uma criança, tá? Por causa desses movimentos precisos, desses movimentos finos. Tocar uma música, isso também está relacionado. O cerebelo também vai estar relacionado ao tônus muscular. Ele vai controlar o grau de contração da musculatura, tá? Então, o cerebelo está aqui atrás. Ele tem uma formação muito parecida com a do próprio cérebro. Tudo bem? Bulbo ou medula oblonga, está aqui, ó, bulbo. O bulbo ele é o centro vital do nosso corpo. Ele vai estar relacionado com o processo de respiração, esse processo involuntário da respiração. Mesmo que você não queira respirar, você acaba respirando porque isso não está sob controle seu, voluntário. Ele está sob a ação do bulbo. Então, o bulbo vai apresentar inúmeros processos, inúmeros características que fazem com que a gente acabe respirando mesmo sem querer respirar, tá? Ele vai estar relacionado também com os reflexos cardiovasculares e transmissão de informações sensoriais e motoras. Então, por isso que a gente fala que é o centro vital. Ele vai estar relacionado à respiração e também aos batimentos cardíacos. Lembrando que os batimentos cardíacos, o coração, ele gera o seu próprio impulso. Então, ele não depende diretamente do seu sistema nervoso central. Porém, o bulbo atua nos batimentos cardíacos, regulando esses batimentos, tá? Ponte está aqui nessa estrutura aqui, vai estar relacionado com a transmissão de informações da medula e do bulbo até o córtex cerebral. Então, que a gente consiga interpretar aquilo que está acontecendo. Ponte e bulbo, o conjunto deles a gente chama de tronco cerebral, tá? Medula espinhal. Pode apresentar como espinal, espinhal, tanto faz. A medula espinhal é um cordão de tecido nervoso situado dentro da coluna vertebral. Então, a coluna protege a medula. A função da medula vai ser conduzir os impulsos nervosos do cérebro para o corpo, ou então do corpo para o cérebro, tá? Então, ela vai atuar nesse meio de campo, fazendo essa comunicação.
Uma diferença da medula para o cérebro, temos aqui, ó, a substância branca ela vai ser formada pelo axônio do neurônio e a substância cinzenta é formada por corpos celulares. No cérebro, a substância cinzenta é externa e a substância branca é interna, enquanto na medula a substância cinzenta é interna e a substância branca é externa, tá? Essa é a diferença básica da medula e do cérebro quanto à substância cinzenta e branca, tá? Sistema nervoso periférico, aquela segunda divisão do sistema nervoso que a gente falou no início. Ele vai ser formado por nervos e gânglios. Gânglio é o conjunto de células nervosas. Quanto aos nervos, eles são divididos também em dois. Temos os nervos cranianos, que são 12 pares que partem aqui do crânio e vão irrigar a região do rosto e pescoço. E temos os nervos raquidianos, que vão partir da medula e vão conectar aos demais membros e órgãos do nosso corpo. Esse sistema nervoso periférico ele vai ser dividido em dois, que é o sistema nervoso somático, que vai atuar na musculatura esquelética, e temos o sistema nervoso autônomo, que está relacionado a processos vitais, como batimentos cardíacos, respiração, acelerar ou diminuir, no caso, a defesa do nosso corpo, reação, processo de reação. A gente vai falar isso um pouquinho mais à frente. Tudo bem? Então, o sistema nervoso periférico, ele é formado por nervos e gânglios, ele vai conectar o sistema nervoso central ao restante do corpo, dividido em nervos cranianos e nervos raquidianos, tá? E ele também vai apresentar suas subdivisões, que é o sistema nervoso somático e o sistema nervoso autônomo. Somático com o controle da musculatura esquelética e autônomo com processos vitais. Aqui aquela divisão do sistema nervoso autônomo, ele vai ser dividido em simpático e parasimpático. O simpático e parasimpático eles apresentam funções opostas, funções antagônicas, tá? Eles são controlados pelo sistema nervoso central, principalmente pelo hipotálamo, e atuam por meio de adrenalina e acetilcolina. A adrenalina e a acetilcolina são mediadores químicos, neurotransmissores, tá? Então, a gente vai falar mais específico sobre isso na aula de sistema endócrino. Então, quando eu coloco aqui que eles são controlados pelo sistema nervoso central, sim, porque o hipotálamo faz parte do sistema nervoso central, mas o hipotálamo também faz parte de um outro sistema, que é o sistema endócrino, tá? Ele vai atuar na produção de mediadores químicos, na produção de hormônios. E a gente vai falar mais específico na aula específica desse sistema. Então, esse sistema nervoso autônomo, como falamos, ele atua nos processos vitais. Então, temos aqui o sistema nervoso simpático, no caso, autônomo simpático, ele vai dilatar a pupila, enquanto o parasimpático, ele contrai a pupila. Lembra que falamos que são funções opostas, funções antagônicas. O simpático inibe a salivação e o parasimpático estimula a salivação. Relaxa os brônquios e contrai os brônquios, acelera o batimento cardíaco, reduz o batimento cardíaco. Então são sempre funções opostas. Aquilo quando você toma um susto, que seu coração acelera, sua respiração aumenta. Então isso é função do sistema nervoso autônomo simpático. E depois de um tempo, quando passou aquele susto, a sua respiração diminui, o seu batimento cardíaco diminui. Isso é função do seu sistema nervoso autônomo parasimpático, tá? Então são ações opostas. E para terminar, a gente vai falar sobre o arco reflexo, tá? Os atos reflexos são reações involuntárias que envolvem impulsos nervosos percorrendo um caminho chamado arco reflexo. É aquele que a gente chama do reflexo patelar, que é o mais comum que a gente pode falar. Quando o médico vem lá com um martelinho e bate lá no seu joelho. Aí o que acontece? Temos um nervo sensorial. Esse nervo sensorial vai captar esse estímulo, essa batida, e vai transmitir então esse estímulo até a sua medula, passando por um gânglio, chegando aqui na sua medula, na substância cinzenta da medula. Na substância cinzenta aqui, temos um nervo associativo. Esse nervo associativo vai receber esse estímulo e vai propor uma resposta.
Essa resposta, então, ela vai ser conduzida por um nervo motor, uma fibra motora, que vai, então, gerar um movimento. E esse movimento, no caso, nesse reflexo patelar, é você contrair a perna. Tá? A mesma coisa acontece quando você encosta o dedo numa superfície quente, uma superfície pontuda, sem você perceber. Então, esse reflexo, esse arco reflexo, é algo involuntário, o seu corpo não tem consciência daquilo que faz. Porém, depois que faz, ao mesmo tempo em que a medula ela gera uma resposta para a sua estrutura muscular fazer contrair a perna, ela também vai gerar um sinal para o seu cérebro, para que seu cérebro consiga entender aquilo que está acontecendo, tá? Então ele gera uma resposta motora e gera também um sinal para o cérebro para que ocorra a interpretação daquilo. Tudo bem? Então essa é a aula sobre o sistema nervoso, ela é bem tranquila. Qualquer dúvida pode sinalizar que eu respondo, tá ok? Tchau, tchau, abraço.